A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que eu venho lecionar o conjunto de lições sobre o ministério do Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o evangelista Renan Nogueira. E na segunda lição de hoje fala sobre os símbolos do Espírito Santo. O alvo da lição de hoje é aprender os vários símbolos na Bíblia para descrever o Espírito Santo. Dentre eles temos o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo. É um símbolo daquilo que representa o Espírito Santo. Devemos ter muito cuidado, porque o símbolo ele remete a alguma coisa. Ele não é propriamente aquilo que nós estamos falando. Paulo falou em 2 Coríntios 3,8 que o ministério do Espírito Santo seria mais glorioso que o anterior. Falamos isso na lição passada. Eu convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais. Vem a hora que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. Tem uma pausa aí. Quando você abre em 1 Timóteo 4,11, 4 verso 1, nos diz: porém o Espírito diz expressamente nos últimos tempos, que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui nos falam de doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11:29 que os dons são irretratáveis, inegociáveis. Significa dizer que não é pelos dons que você avalia um trabalho de alguém, mas é pelos frutos daquela árvore. É pelos frutos que você avalia. E eles estão cauterizados. Ele vem com doutrinas demoníacas enfadadas em símbolos, em simbologias, nas quais elas vêm representar uma idolatria. Existem alguns que, na realidade, eles potencializam os chamados pontos de contato. O corredor de sal, é a rosa ungida. Quando o ponto de contato, que é o ponto entre a tua fé e Deus, ela passa a ser o seu objeto de adoração, aí você está com uma igreja doente. Uma igreja na qual o objeto de adoração, a tua adoração, que significa atribuir valor a alguma coisa, ela não está direcionada a Cristo. Ela está direcionada à simbologia. Ela está direcionada àquele ponto de contato. Tanto o sal grosso, quanto o lenço ungido, quanto a rosa ungida. Eu não tenho nada contra a campanha. O que eu tenho contra é quando o ponto de contato ele passa a ser um objeto de idolatria. É esse que eu vejo o problema. Os símbolos, eles na verdade personificam, eles fazem um ponto de contato entre os falados aqui, o Espírito Santo e nós. Que nós falamos o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo. A consciência cauterizada desses homens é porque essas lideranças elas fazem isso com total convicção, em que elas estão enfadadas em teologias anátemas. Quando você abre Gálatas 1, verso 8 e 9, vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que vê um anjo e vem anunciar outro evangelho, seja anátema, maldição. Ok? Vamos lá. Verso 3. E isto vos farão porque não conhecerão o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que vou-las tinha dito. Não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Eles ainda não entendiam que ele enviaria o Consolador quando fosse. Os discípulos não entendiam que era necessário que Cristo fosse para que nos enviasse o Consolador. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Então começaram a entender o que Jesus estava dizendo. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá,
pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Significa dizer que Jesus, ao ser glorificado, o Espírito Santo foi derramado ao dia de Pentecostes. E ele ficou durante os 40 dias junto com seus discípulos, até o 50º dia após o período da Páscoa, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que nos fala em Atos 2, que é o dia de Pentecostes. E quando o Espírito Santo vier, no verso 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Eu dou juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meu amado, quem convence o teu familiar do pecado, da justiça, do juízo, das obras erradas que ele está fazendo, é o Espírito Santo. Paulo falou uma coisa muito interessante em 1 Coríntios 3. Ele fala: eu planto e Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Deus vai te dar a porção exata, a medida exata, a semente na hora, no tempo certo, para que você venha semear naquele terreno. Mas quem vai dar o crescimento no coração daquele que você busca, no coração daquele que você clama, é o Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos lá. Em 2 Coríntios 1, 22, nos fala que Deus nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Significa dizer que o selo do Espírito Santo é a garantia que no último dia nós seremos arrebatados, os que estão vivos, e os que estão mortos ressuscitarão e encontrarão com Cristo nas nuvens, na primeira volta de Cristo. Isso nos remete o penhor, a garantia de que Ele nos ressuscitará, é exatamente Ele estar presente ao meu e ao seu coração. Em Ezequiel 37, fala sobre o vale de ossos secos, que na verdade relata ali sobre os vales, era cheio de ossos sequíssimos, os ossos eram muito secos. Fala sobre a morte espiritual de Israel. Esse texto é um texto após a grande tribulação, é um texto no qual fala sobre os 144 mil judeus que aceitarão a Cristo e receberão a vida espiritual. Esse texto fala sobre isso, mas nós pregamos e fazemos uma hermenêutica sobre o renascimento, o avivamento espiritual do crente, a necessidade de ligar osso com osso, mas esse processo provindo pelo Espírito Santo, o avivamento da vida do crente, de nós cristãos. Introdução. O Espírito Santo de Deus, o Senhor doador da vida, que parava sobre as águas na criação, falava na história através dos profetas. No Antigo Testamento ele falava através dos profetas. Foi derramado sobre os discípulos de Cristo no dia do Pentecostes para cumprir seu novo papel como Paracleto. Paracleto significa advogado. Jesus nos advogava aqui na terra, e o segundo Paracleto é o Espírito Santo de Deus, no qual foi quem deu continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Ok? Como Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e sempre será, isso está em Hebreus 13, verso 8. Assim também o Espírito Santo, desde o Pentecostes, o Espírito continua fazendo o que Jesus prometeu fazer, a continuidade do ministério. Ainda bem, se o Espírito tivesse cessado de fazer estas coisas, a igreja teria acabado há muito tempo. A vida do crente em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional, despertada para adoração e comissionada para testemunho, é sobrenatural. Somente o Espírito pode iniciar e sustentá-la. Meu amado, minha amada, o teu ministério é sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Quem lhe concede os dons te fortalece é o Espírito Santo de Deus. Eu vou ser mais audacioso, mas vou falar de algo que também é verdadeiro. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, a igreja já teria parado. O braço trabalhador de toda a obra do Senhor é o Espírito Santo de Deus.
Era Ele que parava sobre a face das águas. Era Ele que preparava o caminho para que a palavra fosse revelada, haja luz e houve luz. Antes disso, o Espírito Santo, o braço trabalhador da obra, o que preparou o caminho, estava pairando sobre a face das águas. Você pode ver isso em Gênesis, no capítulo 1. Aqui nos diz também, graças a Deus a igreja continua a viver e a crescer, porque o ministério do Espírito não tem falhado, nem nunca vai falhar. Aqui eu vou falar dos símbolos, de uma forma bem rápida. A Escritura usa vários símbolos para representar o Espírito Santo e nos ajudar a compreender melhor a sua pessoa e a sua obra. Conforme eu já disse, o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo. O vento ou a respiração, o uso do símbolo do vento. Temos o exemplo em Êxodo 10:19, no qual o Senhor fez soprar um fortíssimo vento sobre as pragas do gafanhoto. Isso fala no livro do Êxodo, que nós quase foram tirados todos aqueles gafanhotos pelo vento feito pelo Senhor através do Espírito Santo. Então uma representação do Espírito Santo, um vento que tirou toda aquela praga dos gafanhotos, e que é Êxodo 10, versículo 19. Ezequiel profetiza e diz, conforme já dissemos no capítulo 37, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Jesus, falando da obra regeneradora do Espírito, diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido pelo Espírito Santo. Era Jesus explicando a Nicodemos sobre o renascer no Espírito, o renascer e o caminhar com o Espírito Santo. E ele comparou isso com um vento que sopra onde quer e ouves a sua voz, que não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito Santo de Deus. Ok? Depois, como Jesus ensinou os seus discípulos para a obra, soprou sobre eles e disse-lhes, receberei o Espírito Santo. Está em João 20, verso 22. Ou seja, Jesus soprou para trazer a capacidade do Espírito Santo aos seus discípulos. Novamente está dizendo aqui que sem o Espírito Santo nada que se fez se faria. Significa dizer que a capacitação se faz através do Espírito Santo. Quando o Espírito desceu no dia do Pentecostes, foi acompanhado pelo som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Novamente, a simbologia do vento como a figura do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Conforme eu disse na semana passada, Efésios 4:30, ele se entristece. O Espírito Santo se alegra ao seu lado. Você já viu por acaso um vento se entristecer? Uma manifestação na natureza como um raio, como um relâmpago se entristecer? Isso é uma característica pertinente a uma pessoa. E a pessoa que nós estamos falando é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Outro item, o significado do símbolo do vento. O Espírito é soberano, invisível e inescrutável. Ou seja, ele é invisível e é impenetrável. Tal como o vento atua imprevisivelmente e invisivelmente. Uma comparação, que o vento atua de forma imprevisível e de forma invisível. Mas é percebido em seus efeitos. Então eu não vejo o vento, e ele é imprevisível quando vem, mas ele é perceptível os seus efeitos. Isso é uma analogia entre este fenômeno da natureza e o Espírito Santo. Uma analogia que é feita, ok? Mas é percebido por seus efeitos. Assim também o Espírito opera e controla a vida dos filhos de Deus. Significa dizer o seguinte, o que está em Romanos 8:14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você não vê,
Você não sabe talvez quando ele vem aparecer, mas você sente a sua presença e você que é guiado, é um vento que sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Minha amada e meu amado, se você é nascido do Espírito Santo, você cumpre aquilo que Deus quer na sua vida e você pode ser chamado como filho de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo hoje em dia tem sido uma tarefa um tanto quanto difícil. Eu falo isso, meus amados, pela experiência que eu tenho passado, por onde eu tenho passado. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você renuncia. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você se liberta do sacerdotalismo humano. Se Lutero fosse reformar a igreja pós-moderna, ele reformaria duas: a católica romana, conforme ele fez, e a maior parte das igrejas evangélicas. O sacerdotalismo, que era feito lá atrás, é feito hoje em dia. Tu tem liberdade, meu amado, com o Espírito Santo. Você está sujeito às autoridades, haja vista se elas estiverem sujeitas ao Espírito Santo, ok? Então é esse discernimento que eu quero que você tenha. É esse discernimento que eu quero que você se liberte, no qual Cristo fala em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 36, ele testifica quem é a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Interessante que em Lucas 4, entre o verso 16 e 18, Cristo fala que proclamou a liberdade. Ele não libertou, ele proclamou a liberdade. É através da palavra de Deus, é através do retorno às Escrituras, é através da iluminação pela comunhão com o Espírito Santo que eu entendo as palavras inspiradas por Deus. Meus amados, haja vista que em 1 Tessalonicenses 5, verso 20 e 21, nos fala: não desprezais a profecia, retém o que é bom e ponde tudo à prova. 1 Coríntios 14, verso 29, nos fala: fale um profeta, falem dois, falem três, e os demais julguem. Julguem à luz da palavra de Deus, da espada do Espírito, conforme fala em Efésios 6, verso 17 e verso 18. Ele nos fala para revestir-nos do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a santa palavra de Deus. Ok? Vamos lá. O Espírito é uma força vivificadora. Um outro item. Quando Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos, ele assistiu ao poder vivificador de Deus, que transformou os ossos secos em seres vivos. Veja também Apocalipse 11:11. Então, meus amados, o Espírito Santo nos mostrou, através desse livro do profeta Ezequiel, sobre a sua força vivificadora, em que os ossos foram juntos um com o outro, foram se ajuntando, cresceu carne e nervos. Então nos mostra a obra vivificadora do Espírito Santo. Em Salmos 104, verso 30, esse salmo, o salmista nos diz: Senhor, envias o teu Espírito e eles serão criados, renovas a face da terra. O Espírito Santo, ele não só cria, mas ele também renova aquilo que está morto na sua vida. O vale de ossos secos está morto na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele vai ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Ele vai unir osso com osso, com aquilo que está fora do lugar. A sua morte espiritual, o Espírito Santo quer ressuscitar isso na sua vida, quer trazer a existência novamente. Os tempos que talvez você tenha perdido a comunhão. Amém? A pomba, o uso do símbolo da pomba. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Isso tem em Lucas 3, verso 22. Desde então, a pomba se tornou o símbolo universal do Espírito Santo. Dá uma pausa aí. Meus amados, a pomba simbolizou o Espírito Santo de Deus. A pomba, ela não é o Espírito Santo de Deus. Muitos conjecturam acerca da simbologia, fazendo campanhas de lenço ungido, quando Paulo passava e as suas vestes onde tocava, onde seus lenços tocavam, havia cura. Aquilo era para evidenciar o poder de Deus na vida daquele homem.
Havia uma necessidade naquela época, na qual fomos chamados para ser testemunhas oculares de Cristo, testemunhas de Cristo, conforme Atos 1, verso 8. Então isso foi uma demonstração para que o poder do Espírito Santo estivesse na vida daquele homem. Uma demonstração que o poder do Espírito Santo estaria na vida daquele homem. Não significa dizer que o lenço tem algum poder, que a pomba que você venha pegar tem algum poder. É uma representação do Espírito Santo. São os símbolos. É como a Santa Ceia. Nós temos o suco de uva e nós temos o pão. O pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva representando o sangue do Cordeiro. Eu não posso, porventura, chegar num bar, num restaurante, ter suco de uva, pão, e pegar aquilo ali e falar: vamos fazer a Santa Ceia, repartir o pão e passar a cada um como um ato cerimonial da ceia, atribuindo o pão e o suco de uva à ceia do Senhor. É um símbolo do corpo e do sangue do Cordeiro. É um símbolo. Quando deixa de ser um símbolo e passa a ser objeto de adoração, você está idolatrando. É esse o problema dos cafetões da prosperidade. O problema dos cafetões da prosperidade é que eles usam o ponto de contato de uma campanha para objeto de adoração. E criam crentes idólatras. Que chegam ao ponto de falar: se for aquele pregador eu vou, mas se for aquele eu não vou. Meu amado, o culto não é para você, o culto é para Deus. Primeiro ponto é esse. Paulo falou em 1 Coríntios 3, ele falou: não importa se eu planto ou se é Apolo que rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Ele está falando de crentes carnais, ele está falando de crentes com a fé mais carnal, em que um faz a manifestação: ora eu sou de Paulo, ora eu sou de Apolo. Devemos deixar a idolatria, devemos dar honra a quem é honra, ao Espírito Santo de Deus, ok? O significado do símbolo da pomba representa o amor, a graça, a pureza, a simplicidade, a inocência. Ela representa essas coisas. Ela não é essas coisas, ela representa essas coisas. O óleo ou o azeite, um outro item sobre os símbolos do Espírito Santo. O uso do símbolo do óleo. O Novo Testamento se refere constantemente à unção do Espírito. Jesus atribuiu a si mesmo a palavra de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lucas 4, verso 18, quando Jesus entrou nas sinagogas. O próprio termo Messias quer dizer ungido. Isso está em Atos 10, verso 38. Vamos lá. No Antigo Testamento, o óleo foi usado para ungir sacerdotes, profetas, reis. Também o azeite puro foi usado para manter a luz acesa continuamente no templo, onde Deus era adorado e a pessoa e a obra de Cristo simbolizadas através desse ato. Em Êxodo 27, do verso 20 ao 21. Depois você abre a sua Bíblia sobre isso. O significado do símbolo do óleo. O Espírito unge com poder para o serviço do Senhor. Conforme falamos, a capacidade ministerial, a força vem através do Espírito Santo. Perceba em 1 Samuel 16, verso 13, quando Samuel ungiu Davi, lemos que o Espírito do Senhor